Arthur, sou mestrando aqui do NAIA, sou da orientação do professor Francisco, e aproveito a oportunidade para agradecer aos professores Arno e Danilo e ao professor Francisco também pela possibilidade de pôr em tela a pesquisa e pôr em debate também. A minha pesquisa de dissertação, que está em fase final dentro de o quê? 2 dias, né? Está devendo acontece. Pois bem, pode passar, por favor. A pesquisa é situada empiricamente em Tracotel da Ponta, que é uma comunidade no interior de Santo Antônio do Tauá. O Tauá é uma cidade que fica a 56 quilômetros aqui da Grande Belém, e a comunidade fica a 19 quilômetros da sede do município, é um pouco distante. Ela é formada por 400 famílias que, em geral, produzem roça para o seu sustento, e a partir de 1980 passaram a produzir maniva pré-cozida. Maniva pré-cozida, para quem não conhece, é o elemento base para a maniçoba, que é um prato típico aqui, especialmente do Pará. Desculpa, pode voltar, por favor. Ali no mapa está destacado de vermelho a sede municipal, ali está destacado de azul, não sei se dá para enxergar bem, a comunidade do Remédio, e depois a comunidade de Tracotel da Ponta. Tá? O que está sobre o risco acinzentado é um curso de água que chega até a comunidade. Obrigado. A problemática que orienta a pesquisa versa sobre quais as contribuições que as inovações e mudanças produtivas advindas da economia da maniva em Tracotel da Ponta têm em favor do entendimento da inovação camponesa. A estrutura da pesquisa é disposta primeiro sobre o debate teórico sobre o campesinato, depois sobre a economia da maniva na comunidade e, por último, a tentativa de entender esses elementos que foram sintetizados em outro momento e tentar entender algumas perspectivas da atividade. Brevemente, o momento teórico do trabalho, a gente passa por Marx, Lenin, Kautsky, depois Chernow, Depit, eu esqueci o T ali, para depois chegar na teoria do investimento camponês e eficiência reprodutiva, que eu pretendo não aprofundar muito bem, o Feijão já conseguiu pôr em tela de uma forma bem satisfatória. O percurso teórico sobre o campesinato obedece ao recorte do qual a gente tenta entender qual desses clássicos sobre o campesinato há a possibilidade de ver alguma ideia ou alguma possibilidade teórica de ver capacidade de inovação do campesinato. A gente já parte do pressuposto que a ideia de extinção do campesinato não se efetiva empiricamente. A partir daí a gente chega em Tracotel da Ponta com a economia da manhã. A formação socioespacial do Tauá, ela é interessante porque a sede do município cresceu no final do século passado a partir da lógica de ocupação funcionalizada pela Ferrovia Belém-Bragança. Então foram lotes de ocupação ordenada, de colonização disposta principalmente para nordestinos que vieram para o Nordeste paraense, o que é muito diferente da lógica de ocupação da comunidade, que é um pouco mais antiga e obedece principalmente ao surgimento em torno da ocupação dos rios, funcionalizados pelas possibilidades de navegação. A própria comunidade surge no momento da cabanagem, dos conflitos da cabanagem, cerca de 200 anos atrás, quando frades fugiam dos conflitos e foram se alocar numa posição que era um tanto quanto escondida, né? Que vai ser mais explorada quando a gente conseguir visualizar no mapa, no próximo mapa. Em 78, ainda que o município já existiu, o município teve a emancipação política em 62, só em 78 a comunidade foi se ligar ao município através de estradas, quando os camponeses, por conta própria, foram e abriram os ramais para ligar ao que já era a PA 140. Tá? Pode passar, por favor. Aqui a gente tem a formação socioespacial de Tracotel da Ponta, né? Eu já fiz alguns planos, expliquei mais ou menos como começou. Esse ramal que eu citei que ele foi aberto está disposto na linha vermelha que liga a comunidade de Tracotel a uma comunidade interior chamada de Remédio, até onde a estrada chegava para poder ligar a PA 140. Pois bem, o histórico de produção na comunidade trouxe alguns fatos pontuais que são explorados de uma forma bem breve. A ideia de produzir maniva surge a partir de um personagem-chave, o seu Janguito. A gente conseguiu entrevistar ele algumas 2 vezes. Ele muda para Belém na década de 80 no intuito de conseguir um lugar para os filhos estudarem. Ele era agricultor da comunidade. Ele muda para cá com o intuito de ter um espaço aqui em Belém para os filhos estudarem e tal. Ele aluga um ponto na Feira da Pedreira, aqui na Belém,
para vender os produtos que ele produzia na roça e trazer de alguns que eles compravam dos vizinhos. Só que quando ele passa para o Vero-Peso, observa que havia a venda de maniva pré-cozida, e isso era muito aproveitado pelo mercado local. Então, mercado local que eu falo aqui em Belém. Então ele passa a comprar a maniva do Vero-Peso, vender na pedreira, começou com 20, com 30, 100 quilos, e isso deu muito certo, até o momento em que ele retorna para a comunidade, já em 83, ele começa a se associar com os camponeses, eles vendem a folha para ele, ele moía, primeiramente aqui em Belém, tinha uma máquina de moer carne, ele foi aproveitando, só que a demanda foi aumentando e foi fazendo tanto sucesso que ele voltou para a comunidade e essa atividade começou a ganhar corpo, até o surgimento da Associação dos Moradores e Produtores de Tracoteira da Ponta, já é 83, certo? Eu pulei para 2012, porque é um momento em que é considerado o auge da produção na comunidade. Depois eu vou explicar esse salto, tá? Não foi? Eu coloquei alguns elementos interessantes sobre o percurso técnico, como a compra da Kombi para trazer as folhas que ainda eram de macaxeira, não era de mandioca. As folhas de mandioca, para quem não conhece, elas têm um alto teor de ácido cianídrico, que é extremamente tóxico. Para você conseguir consumir, você tem que cozinhar a folha por 7 dias ininterruptos, né? Só que isso foi aumentando a demanda, e em 92 eles passaram a colocar a folha de mandioca também para vender. Em 95 ele já volta de fato para a comunidade, não mora mais em Belém, a atividade está bem intensificada. E quando a gente fala intensificada, significa que ela já estava sendo fornecida para grandes redes de supermercados em Belém e na Grande Belém também. Só que por volta de 2012, ainda que a atividade estivesse ganhando corpo, os extensionistas da Emater procuraram, junto com a comunidade, a Deparar, que é a agência que é responsável por esse tipo de regulação, na busca de uma legislação técnica que orientasse a produção, que até o momento era inexistente. Eles não conseguiram, nem do escritório regional da Deparar em Castanhal. Só que o problema foi, a atividade continuou crescendo, a saída encontrada por um dos proprietários dessas unidades produtoras foi se associar com o conhecido extensionista da Emater, criar uma planta baixa para fazer essa produção e, por assim, orientar a produção dele. Por favor. Só que o problema foi que em 2012 a ausência de um layout adequado para envasamento, cozimento, moer as folhas, embalar, etc., condicionou a atuação da Deparar. Das 12 unidades produtoras, 9 foram fechadas, né? Isso foi um impacto muito forte na atividade. Quando eu falo unidades produtoras, até 2012, eu me refiro à estrutura de fundos de quintal formados por latões, nos quadros que eles moíam a folha, cozinhavam e vendiam. Era uma coisa coberta por lona preta, então era de fato muito inadequado para o consumo de massa, como estava atingindo. Só que ainda que os camponeses se organizassem para tentar obter uma orientação, eles não conseguiam. E a forma como as instituições entraram em contato com a atividade foi através da inibição, certo? Pode passar, por favor. Aqui eu tenho uma parte de uma recomendação do Ministério Público do Estado para não consumir maniva nem tucupi de produtores que não estivessem ligados ao TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, dentro de 90 dias. Dessas unidades que são citadas, 2 são as maiores de Tracoteira da Ponta. Eles podem comprar apenas de 5 produtores dentro de 90 dias. Né? Isso também acabou afetando de uma forma muito negativa o circuito da atividade na comunidade. Pode passar. Aqui eu vou trazer, na atualidade, depois de todo esse percalço, 3 unidades, para ser mais específico, sobreviveram. Só que o objetivo de aprofundar um pouco sobre a história de cada uma delas é que elas têm particularidades muito interessantes no surgimento e na sua lógica funcional. A mais antiga, que é a Delícias do Pará, ela surge num período de início de um dos primeiros contatos dos moradores com os grandes supermercados, na época eles são em Amada, a partir de um morador da comunidade com um outro morador que era dono de uma sede de festa que adaptou para ser a unidade produtora. Tá? A particularidade específica
dessa unidade é que eles não moem a folha para poder cozinhar. Eles primeiro cozinham a folha para depois moer. O interessante desses detalhes é que eles são explicados a partir da transferência de conhecimentos tradicionalmente construídos e se expressam em otimizações produtivas que são particulares de cada uma das unidades. A explicação que eles fazerem dessa forma é que a mãe do que foi entrevistado, o Sr. Edson Pantoja, fazia dessa forma porque a avó dela dizia para ela que era melhor para eliminar o ácido, o veneno, como eles chamam, e dessa forma é a única unidade que consegue produzir usando carvão em vez de lenha, o que seria um custo mais elevado, mas como eles cozinham antes de moer, sai muito mais em conta em comparação com as outras unidades. As outras unidades também têm comparativos competitivos que são interessantes, advindos da mesma lógica mais cultural de produção. Pode passar, por favor. A comunidade ela vai buscar folha em Fresno, Campo Cerrado, que são comunidades do Tauá, e em momento de alta em Santa Maria, Caraca, Campoço, Garapiaçu e até São Domingos do Capim. A unidade de Mano Velho é uma das mais antigas também, depois dela, mas ela foi a primeira que se adequou às normativas. Ela produz em média até 3 toneladas, manda para Belém 3 toneladas por viagem para cá. Ela conseguiu se adequar de uma forma mais rápida, porque ela tinha mais capacidade eles conseguiram acumular o dinheiro mais rápido do que a unidade anterior. Primeiro porque quando eles surgiram, eles já viram como as coisas estavam funcionando, então eles se adequaram, já surgiram tentando se adequar, prevendo essa atuação, segundo o que foi dito nas entrevistas. Pode passar, por favor. A unidade de sabor do Pará, ela é a única que tem uma relação mais estreita com a Emater. Foi dela que foi a partir do projeto técnico de planta baixa de um morador da comunidade com o extensionista da Emater que surgiu essa unidade. Ele é um rapaz novo, em comparação com os outros, deve ter não chega a ter 30 anos, e ele conseguiu montar a unidade dele a partir da experiência de trabalho que ele teve na unidade anterior, Mano Velho. Ele é o único que planta, está começando a plantar agora, exclusivamente para produzir. Ele planta uma variedade chamada maniçobeira, que foi desenvolvida pela Emater, em parceria com os moradores de lá, mas ele é o único que incorporou essa variedade na produção. O que explica isso? Tanto é o contato que ele sempre teve com a Emater, como também a vocação dele já se inserir na atividade desde cedo. Ele não foi agricultor, diferente de todos os outros. Os moradores eles não têm uma propensão a deixar de plantar macaxeira ou mandioca para colher e fazer mandioca e fazer farinha, etc. Os produtores, no caso os proprietários de unidades produtoras, eles aproveitam essas folhas. Já ele, como ele não planta, ele planta exclusivamente para a unidade produtora dele, ele conseguiu incorporar a variedade que produz mais folhas, que foi desenvolvida pela Emater. Não sei se ficou claro, acho que eu dei uma enrolada. Ok? Próximo, por favor. Aqui a gente tem algumas fotos. Todas essas unidades já são adequadas tecnicamente. Essa unidade que eu mostrei para vocês, ela obtém folhas de comunidades vizinhas, Santa Maria, Estância, Borrados, um pouco mais distante como Travessa Ceira, que já é uma comunidade limítrofe entre Tauá e Castanhal. Vende para Vigia, Castanhal, Belém, Marabá, Soure e Macapá. Compra cerca de 2 toneladas e produz até 3.000 toneladas de maniva cozida semanalmente. 1 kg de folha equivale mais ou menos a 1,4 kg de maniva pré-cozida. Tá? Essas altas, basicamente essa quantidade produzida pelas unidades. As altas aumentam mais nas imediações do Círio de Nazaré, por razões que eu espero que seja óbvio, porque as pessoas consomem mais maniçoba nas imediações do Círio. Tá? Pode passar, por favor. A gente tem esse outro grupo, que é a Unidade de Sabor da Coateuense, e os produtores artesanais, que são produtores que não produzem enquanto CNPJ. São produtores que mantêm as estruturas de produção no fundo dos quintais, fornecem para essas unidades produtoras em períodos em que estão com uma alta de demanda e não conseguem obter folha. Então eles acabam incorporando essas folhas de uma forma meio clandestina, mas isso aparece no circuito de alguma forma. Aqui a gente construiu... Pode passar, por favor. Isso. Aqui a gente construiu rapidamente uma rede a partir do software RStudio,
que explica o circuito e o fluxo produtivo. As esferas, dadas como essas bolinhas com contorno preto, são as unidades produtoras. Os círculos são as comunidades que fornecem para essas unidades as folhas de mandioca ou de macaxeira. E os quadrados são os supermercados ou mercado consumidor, quando são feiras, que são discriminados por cidades de acordo com a cor. Então a gente vai ter Belém, Castanhal, Vigia, não consigo mais enxergar o restante dos quadros, mas ali no canto está disposto todas as cidades que consomem as folhas advindas de Chacoteua da Ponta. Vamos começar, por favor. O último momento da pesquisa são os ensaios conclusivos que a gente tenta tratar nesse momento. Da permanência e existência do camponês à experiência de inovação e mudança camponesa. A gente tenta fazer uma leitura do debate teórico clássico, tentando entender como é que foi disposta a capacidade de inovação, como não foi disposta, para até chegar no momento de eficiência reprodutiva. As inovações que aconteceram em Chacoteua da Ponta, elas se construíram na economia da Maniva com um compilado de elementos que se difundiram de uma forma orgânica entre os moradores. Não foi uma empresa que chegou lá, um projeto que chegou lá, tudo aconteceu de uma forma muito orgânica e muito tácita. Associar uma mudança de padrão reprodutivo das famílias no cenário de certezas e quedas que a gente vai conseguir explorar graficamente logo em breve. Pode passar, por favor. A gente tem aqui uns dados organizados a partir da PAN, feitos pelo professor Francisco, disponibilizados para pesquisa, que vou explicar como é que estavam os preços de mandioca na década de 80, que foi o momento em que a atividade começa a ser incorporada na comunidade. A gente observa que não há uma tendência de crescimento, mas também não há uma crise específica da produção. Mas isso explica uma certa tensão produtiva, porque os camponeses não viam um horizonte de melhora, o que facilitou, a nossa hipótese é essa, a incorporação de uma oportunidade comercial, que foi a produção de maniva pré-cozida. Pode passar, por favor. A gente tem algumas hipóteses a partir da formação socioespacial da comunidade. Como ela é uma comunidade que se formou a partir da lógica mais fluvial, ela não incorpora as tendências agrícolas das comunidades que são produtoras na lógica de colonização dirigida do resto do Nordeste paraense, como é o caso do restante do Itauá. Essas outras comunidades, elas produziam basicamente arroz, que indica nesse gráfico aqui que eles estavam numa situação um pouco melhor do que a mandioca na época que a economia da maniva surgiu na comunidade. Então, dado que a comunidade tem um padrão social, uma forma de se organizar, de se dispor no espaço de uma forma historicamente diferenciada, a tendência à produção do arroz era mais para o alto consumo, o que explica a capacidade deles de incorporar de uma forma mais rápida e funcional a possibilidade comercial advinda da economia da maniva. Pode passar, por favor. Sobre as interfaces entre economia da comunidade e instituições. Esse momento é um pouco problemático do trabalho, porque ele vai tratar de uma coisa que é muito corriqueira nas realidades amazônicas e nas iniciativas locais de desenvolvimento. O elemento central que a gente identificou supera os discursos institucionais e reguladores e as possibilidades produtivas da comunidade. Nesse momento, estou me referindo às atuações a declarar do poder público em relação à atividade que estava sendo disposta. Encontra-se, portanto, num campo em que os códigos de linguagens e normatizações de modelos produtivos não interagem entre si, e resulta numa retração às iniciativas locais de desenvolvimento em prol de generalizações normativas, que muitas vezes são forjadas a partir da racionalidade da homogeneidade produtiva e da homogeneidade das paisagens. Tá, ok? A gente tem algumas outras contribuições, mas o tempo está um pouco mais apertado. A gente reitera que a experiência da comunidade põe em tela que a produção de maniva de Chacoteua pressupõe uma autonomia, sobretudo uma autonomia técnica, territorial e produtiva dos camponeses, não uma autonomia no sentido de que eles são deslocados ou são uma ilha distante de todo o sistema capitalista, como alguns discursos tentam entender, mas é uma autonomia adversa a esse isolamento que se explica a partir de uma capacidade de gerenciar níveis de incorporação dos mecanismos de mercado nas suas próprias lógicas funcionais.
combinando componentes de ambas as dimensões, tanto comerciais, casos de mercado, como as componentes.